porque a humanidade já concebeu vários deuses. Como que você sabe qual deles é real e qual não é? E um outro É uma ponto, pergunta? e É um uma outro pergunta ponto pra mim? também, Não, você tá com. Ah, desculpa. que eu quero fazer, essa é a pergunta que eu quero te fazer. Por que é tão difícil aceitar o acaso? Olha, cara, por exemplo, a ciência, ela não é um acaso, né? Então, assim, você consegue comprovar algo científico, certo? Eu acho que, por exemplo, a inteligência, por si só, colocando, né, toda essa parte litúrgica, a- das religiões, né? Vamos colocar toda essa parte aí. Mas eu acho que a inteligência é algo a mais, entendeu? Tipo Por assim, quê? é que você fala por algo ser por acaso, entendeu? Tipo assim. Mas é muito improvável, por exemplo, eu acho que é muita coisa no universo para ser por acaso, entendeu? Sim. Algo ali teve que. Dê um exemplo, por favor. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, o homem Você tinha pensar. falado da inteligência. Pelo próprio Revolução, ser humano, né? A gente tem a revolução capacidade de cognitiva. pensar, a gente tem a capacidade de inteligência, entendeu? No meio do universo, talvez, né? Vamos colocar aí, né? Não existindo Deus, né? A gente é o único ser, talvez, do universo que pense. E por Talvez que não que não teria pode? uma inteligência fora E da por que, Terra, de tantas e por que galáxias. não pode ser Aí. uma obra do acaso? E aí entra um outro problema, que é, se tudo que existe no universo precisou ser criado, e existe esse criador, e o axioma é, tudo precisa ser criado para que exista, quem criou o criador? Essa é uma bela pergunta. Isso. É a mesma Alega pergunta que essa eu me faço discussão. do Big Bang, E aí, porque Pato? não encaixa na minha cabeça, entendeu? Por Sim. Eu isso tenho uma Aí que agora eu o resposta. fico Pato na pode parte te do explicar. agnóstico. O Pato Porque pode quando eu explicar chego melhor o que é nessa o Big parte, minha Bang. mente buga totalmente. Porque eu acho Entendeu? que Mas você não entendeu ainda muito bem o que é o Big Bang. O Big Bang não é uma explosão. O é, Pato pode explicar melhor, porque ele é da área da física, mas assim, não é uma explosão, não é o que você aprende no, geralmente. Eu sei que tem professores em escola que ensinam errado. Fala que Big Bang é ouvi também. explosão, que não sei o quê, mas não é. Se você for ler a teoria do Big Bang, não se trata de uma explosão. E o Big Bang não explica a origem da vida, o Big Bang não explica a origem da cognição humana, o Big Bang não explica nada dessas coisas. Então Pode eu falar. vou começar a explicar o Big Bang, aí quando for acaso demais, tu me avisa, viu? Existe energia? Existe. Essa energia pode ser condensada em um único ponto? Pode. A energia pode atingir um ponto de densidade muito alta e temperatura extrema? Pode, né? Ao Uhum. acaso? Por acaso pode, né? As quatro forças da natureza, a, no caso, a gravidade, o magnetismo e a radiação forte e fraca, pode se juntar em uma única força e começar a expandir? Pode, Pode. ao acaso, pode sim. Essa, essa expansão pode juntar partículas, essas partículas podem formar elementos? Pode sim. Isso é entropia pura. Quando partículas se chocam, ela forma elementos, e elementos formam moléculas. E moléculas formam minerais, formam organismos, formam sistemas. Esses sistemas pode ao acaso, já que existem vários, pode existir um certo planeta que esteja passando pela zona habitável, uma zona habitável essa que permite que a água esteja a menos de 100 graus e acima do 0 graus, na qual ela possa permanecer em estado líquido. E essa água pode conter elementos que possam surgir vida, e essa vida pode evoluir, pode virar um ser multicelular. Esse ser multicelular pode muito bem ter uma evolução cognitiva ao trocar o alimento dele, e pode evoluir a tal ponto da gente descobrir tudo isso e conseguir provar tudo isso. Por exemplo, a gente consegue provar o Big Bang através do telescópio Hubble.
A gente consegue provar a evolução através da genética, do estudo de fósseis. Então, tudo que eu falei aqui veio do acaso e a gente consegue provar que veio do acaso. E, por exemplo, uma outra pergunta, né? Não, jamais, em primeiro lugar, né? Eu tomei a liberdade de entrar na live, né? E dizer que eu respeito o ateísmo, entendeu? Porque, Não se preocupa com isso, vamos dizer não. Pode assim, fazer essas perguntas. ainda à bem vontade. que existe o ateísmo, porque senão a religião ia ser totalmente dominante. Isso aí eu sou contra, entendeu? Porque religião dominante, a gente tem uma humanidade dominante, entendeu? Então eu sou contra o sistema religioso. Por isso que eu me coloco, né, nesse sistema do agnóstico. Eu ainda tem algo, por exemplo, pode ser algo pessoal meu, né? Que me faz que me faz pensar que tem um ser que tá ali. Pode ser algo da imaginação? Pode ser. Mas tem algo meu que faça. Eu acho que da maioria das pessoas tem esse sentimento, né? Entendeu? De acreditar em algo, entendeu? Pode ser que não exista, pode ser, né? É que nem o amor, né? Vamos dizer assim, é uma coisa muito filosófica o amor. Você só sente, né? Então eu acredito que as religiões também estão nesse requisito, né? Das pessoas só sentirem, entendeu? Ninguém consegue comprovar Deus. Mas é da mesma forma, né? Eu fico pensando como o ser humano ele evoluiu essa inteligência, entendeu? De desenvolver as coisas, né? E você falou assim da casualidade, deu vários exemplos, entendeu? Mas eu Eu não gostaria que falei de você desse uma casualidade. pincelada, você que é mais vamos dizer assim, mais da parte cientista, sobre a inteligência humana. Eu gostaria de escutar de você essa parte, assim, A gente só para vai mim só, terminar essa minha indagação. só para corrigir, eu não falei sobre causalidade, eu usei a entropia. Não, não, Entropia não, causa. não. Então, desculpa, se eu falei, interpretei dessa forma, me Não, desculpa, não, não tudo falei dessa bem. forma. Eu só tô explicando para não ter uma confusão. A Não, não, entropia então, causa eventos aleatórios e eventos pelo acaso, mas causalidade é uma coisa que já não existe mais na física. E Biel, você pode explicar a evolução cognitiva, que você é mais da biologia que eu. Não sei se o Bruno quer. Você quer explicar, Bruno? Eu que Só sou essa mais da parte, física, Ed. só essa parte do Por desenvolvimento favor. cognitivo dava uma live de 4 horas, porque é muita coisa para a gente trabalhar em pouco tempo. Mas é só você pensar na pressão seletiva do ambiente. Nossa espécie desenvolveu isso como uma habilidade de sobrevivência também. Por exemplo, a gente tem capacidades, vamos dizer assim, intelectuais maior do que a de um chimpanzé. Mas um chimpanzé consegue fazer instrumentos, consegue fazer ferramentas. Eles conseguem até ensinar língua de sinais para os chimpanzés. Então, tipo assim, vai entrar numa discussão sobre o que é a razão, o que é a inteligência, o que é a cognição, que é uma discussão que é muito longa. Mas, assim, se você entender a teoria da evolução e como o ambiente faz pressão e seleciona as espécies para sobreviver, você entende como que o nosso cérebro se desenvolveu. Isso é uma discussão que hoje na neurociência está muito vigente, que tem uma disputa dentro do campo da neurociência com a filosofia da mente. O que é a mente? O que é essa coisa que você chama de consciente? A neurociência ainda não tem uma explicação clara para isso. A ciência não tem uma explicação clara para isso. E a filosofia traz novas indagações todos os dias. Só que o fato da gente não saber 100% como a mente funciona ou de onde vem essa mente, você não pode dizer que é Deus. Entende? Porque Deus, como uma causa não comprovada, ele não pode ter um efeito comprovado. Então, primeiro você teria que provar Deus para depois atribuir a mente a Deus. certo. É porque Entendeu? eu pensava Deus mais ou menos como uma forma de expansão de inteligência. Por isso que aí me encaixava nessa questão de ser agnóstico, entendeu? Assim, Uhum. Deus é uma expansão de inteligência, talvez, do que dos seres humanos, entendeu? Mas por Porque, que tem que ser Deus? porque é isso que fica na minha mente, entendeu? Porque eu não Que foi consigo. ensinado. Por exemplo, no universo, o universo ele tem
o sistema, né? A gente não está num único sistema solar. E a gente é o, vamos dizer assim, comprovadamente ainda, a gente é o único ser do sistema solar todo, entendeu? Então, eu acho que a gente é um vazio A muito grande gente, no universo, entendeu? uma Por isso coisa, que eu acho que as Ed, pessoas acreditam em Deus. até Sim, eu o, até gostaria o exato de... momento, o telescópio mais potente que a gente podia lançar, a gente já lançou. Até o exato momento. E através dele, que a gente vai obter muitas respostas, vai revolucionar várias áreas num contexto assim, tanto da física como da biologia, vai que ele acaba registrando algo que a gente não sabe, que pode mudar todo o sistema ou ideia do que a gente tem atualmente. Mas a gente não tem tecnologia para estar afirmando que tem vida ou algum sistema diferente de vida fora daqui. Realmente a gente não tem. Só que a gente tem uma ideia que, dentre bilhões e bilhões de planetas, o nosso, através de grandes ciclos que foram ocorrendo e que não foi selecionado, que não foi tipo, ai, vai ter essa quantidade de ar porque tem que ter. Não. As coisas foram ocorrendo e a forma de vida ela foi se adaptando, entendeu? Para nossa base aqui, pode ter ocorrido em outros planetas, entendeu? Pode ter um exemplo em Centauro, um planeta que tem um sistema de vida ali de bactérias. Aquilo ali também seria vida. E Ou a tem uma gente tem um questão também. padrão para definir o que é vida, entendeu? E Que tem uma eu questão vi também. você utilizando É, inteligência e algumas palavras que elas são muito abrangentes. eu sou Posso um fazer ateu uma muito, última pergunta? eu sou um ateu muito esquisito. Eu sou um ateu muito esquisito, assim. Quando me perguntam, ai, de onde veio o universo? Ai, de onde veio a espécie humana? Cara, pra mim isso é tão irrelevante. Eu sei que as pessoas se preocupam com isso, mas pra mim é irrelevante. É relevante de onde veio o universo. É irrelevante de onde veio o ser humano, porque outras pessoas já morreram sem essa informação. Ainda que hoje a gente tenha melhores explicações, explicações muito boas, na verdade, sobre a origem das coisas, saber a origem das coisas não dá significado à sua vida. Ainda que você soubesse 100%, como tudo surgiu, isso não muda em absolutamente nada a vida de ninguém. Então, assim, a minha perspectiva é, já que estamos aqui, o que vamos fazer com a vida que temos? Aí que eu ia chegar na pergunta para vocês. Oi, Era a Daniel. minha última pergunta, né? Que eu Pode achei muito perguntar. interessante a live de vocês, muito bacana mesmo. E vocês me tiraram muitas dúvidas. Eu achei muito, Obrigado, Ed. Fico muito feliz. 10, entendeu? Porque, assim, por exemplo, minha fé, talvez isso não mude minha fé de acreditar em algo. Porque isso é um sentimento, que nem eu falei para vocês, né? Talvez não mude, né? Talvez a grande pergunta, né? Qual o grande problema é as religiões, né? Talvez a existência de Deus. Mas perguntando para os três, assim, todo ateu ele quer, por exemplo, ele tem aquela ideia, eu sinto que pode ser que não seja de ter aquela estigma de provar que Deus não existe, entendeu? Claro, né? Mas suponha, né, que a gente consiga provar, né, comprovar, todos acreditam que Deus não existe. No que talvez isso ia mudar a humanidade? Eu sempre pergunto isso para os ateus. O que isso talvez, Tá. em termos filosóficos, científicos, o que isso ia ajudar com a humanidade, por exemplo? Os Vamos meninos começar vão assim, te ó. responder e Todo mundo depois ir eu para o vou te ateísmo, mostrar. né? Porque está crescendo essa corrente ateísta. Então, o que eu gostaria de perguntar para os ateístas: o que que o que que vocês acham que mudaria? O que que acrescentaria, por exemplo, não Posso? é, refutar essa existência de Deus? Só para me Tá, desligar deixa, lá, desejar boa noite para vocês. deixa eu só responder primeiro, meninos, como eu vai Aham. ser rapidinho. Um dos fatos, pra mim, um dos motivos é esse. Pra mim, Isso é bem forte. porque É, o motivo que eles matam pessoas iguais a mim é por causa de um Deus,
Então, esse seria um dos grandes motivos pra mim. Aí pros meninos vai ser diferente, tá? Eu não tenho a pretensão de que todo mundo se torne ateu. Não é todo mundo que vai se tornar ateu. E eu também não quero que as pessoas se tornem ateus. Ainda não. O meu intuito debatendo religião, e religião é a minha área de pesquisa, é as pessoas entenderem que a sua fé é sua fé, que a sua experiência religiosa é sua experiência religiosa. Ela é incomunicável, intransponível e irreplicável. Logo, não tenta enfiar sua religião na cabeça dos outros e não tenta, mais importante de tudo, não tenta enfiar sua religião no Estado. A minha briga é essa. Entenda, sua fé é sua. Eu não tenho nada com isso. Eu só vou contra a sua fé se você tentar enfiar essa porcaria na minha vida para julgar o que eu faço ou enfiar no Estado para conseguir benefício para sua instituição ou tentar manipular o Estado dentro da ética da sua religião. Fora isso, faz o que você quiser. Quer acreditar que, sei lá, como tem uma igreja na Argentina, que é a igreja maradoniana, onde eles acreditam que Diego Maradona é uma espécie de divindade, quer acreditar que Maradona é uma divindade, problema seu, eu não tenho nada com isso. Agora, não fica inventando igreja maradoniana para explorar a vida das pessoas e nem para tentar tomar o Estado. A minha briga vai ser mais pela ciência, porque eu creio que com a religião as pessoas ficam no comodismo, elas aceitam as coisas. Eu Sim, nunca vou aceitar que as pessoas acreditam que a Terra tem 10 mil anos, que seres humanos viveram na mesma época que os dinossauros. Não vou aceitar que a Terra é plana. Eu não consigo aceitar isso. E literalmente todas as pessoas que acreditam nisso são religiosas. O negacionismo vem da religião. As pessoas estão numa pandemia hoje em dia por causa de negacionismo, porque não toma vacina. E você pode, e inclusive tem dados para isso, você pode ver que esse pessoal vem do meio religioso. Então, principalmente cristão, viu? A cristão é a maioria. Existe muito menos, as pessoas de outras religiões são muito menos negacionistas. E a minha luta é essa, é pela ciência. As pessoas com a religião aceitam tudo. As pessoas com a ciência questionam tudo. A gente não se dá bem com respostas exatas. A gente sempre tenta derrubar um ao outro nas ideias. A gente sempre tenta buscar a verdade mais precisa possível. a melhor Então, ideia. a melhor ideia possível. E hoje eu tive que explicar para um cara que tipo, um canguru não consegue nadar da Austrália para a África. Então é meio complicado aceitar o negacionismo. Sim, E isso. e a religião minha também luta é como essa. forma de fazer com que as pessoas se acomodem numa realidade social desigual. Isso me irrita demais. Deixa eu só explanar uma última coisa aqui, né? Tem uma Pode falar. sobrinha, ela é LGBT também, né? E ela se conheceu LGBT, né? Ela tem 14 anos agora, né? A nossa família, né? A gente não tem um conceito muito forte religioso. A gente é mais agnóstico, né? Então a gente nem crê assim, por exemplo, num Deus cristão. A gente crê numa força maior, né? Vocês têm uma Porque Deus visão um pouco mais expandida, né? um pouquinho mais expandida, né? Mas é uma parte que me entristece muito. Eu até falo para minha sobrinha, falei, se esse Deus que as pessoas pregam, né, me leva a crer que eu tenho que matar uma pessoa porque ela tem um desejo sexual diferente, esse Deus não merece uma adoração. Se esse Deus, né, me leva a crer, por exemplo, que uma pessoa que se separou e chamar isso de adultério e
De repente a pessoa, por exemplo, né, que eu já vi casos, eu já fui do sistema religioso, eu me separei, a igreja me expulsou, entendeu? Então, assim, isso é um sistema religioso, porque se Deus não leva a crer, por exemplo, a pessoa separou de uma pessoa, ela não serve mais para Deus. Isso chega a ser até um absurdo. Então, esse Deus eu me afastei. Eu acredito sim, numa força maior, entendeu? Por isso que eu tô mais do lado dos ateus do que, vamos dizer assim, mas por algo que mexe muito comigo ainda, é, talvez que a maioria das pessoas me leva a crer que existe algo sim maior. Mas esse Deus Sim. que essas religiões andam pregando, esse Deus eu não acredito, né? Só para me encerrar, para dar todo apoio para você e dizer que Ô, é, Ed, você obrigado não se pela importar com esse conversa. tipo de religioso, porque vai ter, entendeu? Porque esse Ah, Deus que eles pregam, com certeza esse Deus, eles que eu são mesmo crendo em legal. algo maior, esse Deus não existe. Eles Tá que bom, são querido? legal de debater, porque eles nunca sabem o que falam, eles nunca têm argumento.